amigos, irmãos de ideal. Mais uma vez, a misericórdia infinita do Pai, que não nos cansa de nos ofertar os recursos preciosos para o nosso crescimento, para o retorno à sua casa, está agora nos ofertando este recurso precioso de fazermos algumas reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Este roteiro sublime que nos foi legado há mais de 2000 anos atrás, que vem iluminando os nossos caminhos, que vem nos auxiliando a nos libertarmos do homem velho, do homem imperfeito que ainda somos. Porque sabemos que se não fosse este recurso, se não fosse o Evangelho, provavelmente nós ainda nos encontraríamos bastante imperfeitos, bastante distantes da nossa evolução. Mas é graças a esse Evangelho que gradativamente nós vamos entendendo o Pai, nós vamos entendendo a nossa essência e vamos nos reconhecendo como filhos de Deus, como criaturas da luz que todos nós o somos. Assim, só nos cabe pedirmos a esse Mestre sublime, que é Jesus, que Ele nos ilumine, que Ele nos envolva, para que possamos extrair a lição mais preciosa destas reflexões, que possa vir ao encontro dos nossos corações e realmente nos transformarmos, tirando-nos da zona de conforto onde tantas vezes nos colocamos, para colocarmos a mão na charrua e caminharmos nesse trabalho constante para nos aperfeiçoarmos. O homem é um ser em constante busca pela paz. Com raríssimas exceções, todos nós temos sonhado, todos nós temos desejado encontrar a paz. Encontrar a paz dentro do nosso lar, encontrar a paz no nosso local de trabalho, nos pequenos grupos sociais que frequentamos, encontrar a paz no nosso país, encontrar a paz em nosso planeta. Muito se tem falado sobre a paz e todos nós temos, então, buscado essa paz. Mas, raríssimas vezes, nós paramos para nos perguntar: o que eu tenho feito? Qual tem sido a minha contribuição para que essa paz possa ir sendo construída? Ao contrário, o que tantas vezes fazemos é acusar o outro de não termos essa paz que queremos. Acusamos os nossos parentes consanguíneos, aqueles que estão debaixo do mesmo teto que nós, que fazem parte do nosso lar, dizendo que não temos a paz ali dentro do nosso lar, porque os nossos parentes são ainda criaturas bastante belicosas. Dizemos que não temos a paz no nosso local de trabalho, porque os nossos colegas são ainda muito competitivos. Dizemos não ter ainda paz em nosso país, em nosso planeta, em decorrência dos líderes políticos que ainda promovem a guerra. E o Evangelho de Jesus não tem cansado de nos aconselhar a paz e nos indicar o caminho para encontrarmos essa paz, principalmente como através da nossa mudança, através da nossa transformação. E as nossas reflexões se baseiam exatamente numa carta de Paulo, que ele faz uma recomendação aos coríntios, dizendo: vivei em paz. Essa carta está em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11,
Ou seja, Paulo recomenda paz aos coríntios. E esta recomendação de Paulo permanece viva. Ela permanece também atuando para nós em nossas vidas, fazendo-nos esse convite para que tenhamos paz. Mas nós vamos observar que o nosso conceito de paz muitas vezes ainda é deturpado, porque nós imaginamos a paz como aquela condição de isenção de desafios. Assim a gente acredita que nós vamos encontrar a paz se nós tivermos dentro do nosso lar pessoas que se afinizam conosco, que compartilham dos nossos ideais. Nós acreditamos e pensamos que vamos ter paz no nosso local de trabalho se ali nós não tivermos colegas tão competitivos e tão ambiciosos, sem às vezes analisar que nós também somos ainda competitivos e muitas vezes ainda ambicionamos cargos. Acreditamos que a paz possa estar naquela estabilidade financeira, naquela condição avantajada, que poderá assim nos proporcionar a condição de não mais ter que aturar, como dizemos, aquele chefe intransigente, aqueles colegas complicados, de não estar dentro daquele lar com parentes complicados. Isso nós falamos na condição de individualidade. E como nação, tem se acreditado muitas vezes que a paz de uma nação está no seu poderio bélico. E basta uma pequena reflexão e nós vamos constatar que a maioria das pessoas que são avantajadas financeiramente vive em maiores conflitos, que as nações que possuem grandes armamentos bélicos são as que mais promovem e adentram as guerras. Acreditamos, assim, que a paz é algo externo, que ela é conseguida através de aquisições de recursos exteriores. Porém, a paz, como tudo em nossa vida, ela deve ser construída aqui, dentro do nosso ser, dentro do nosso universo íntimo. Somente assim ela terá bases sólidas. Do contrário, será uma paz fugidia, será uma paz que não terá aquela fortaleza. Mas ao contrário, qualquer situação, qualquer diversidade irá destruí-la. E Emmanuel, fazendo uma reflexão sobre essa carta de Paulo, ele assim nos fala, ele nos diz assim: para que a tranquilidade nos banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade sigam todos os nossos passos. Olha que interessante. Emmanuel nos fala sobre a compaixão e a bondade. Então, a partir do momento em que nós temos compaixão e a partir do momento em que nós nos envolvemos pela bondade, automaticamente nós passamos a perceber o outro na sua condição verdadeira, com as suas fragilidades, com as suas limitações, assim como também nós a possuímos, e não mais entramos em rivalidade com elas em decorrência disso, mas ao contrário, passamos a compreendê-las dentro da sua condição. E isso automaticamente vai produzindo esse estado de paz em nós. Mas enquanto não houver essa pacificação individual, que deve ser construída aqui dentro, enquanto nós não nos sentimos harmonizados intimamente, que automaticamente nos leva a um estado de harmonização com o outro, os conflitos exteriores continuarão existindo. As pequenas guerras,
as pequenas rivalidades ainda continuarão acontecendo dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho, e também as grandes guerras, porque a guerra se inicia como? Através de um homem, através de um ser que ainda não aprendeu a ser tolerante, que não aprendeu a ser tolerante dentro do seu lar, que não aprendeu a ser tolerante no seu local de trabalho. Então, é através de cada um de nós, através do esforço pequenino de cada um de nós, que gradativamente nós vamos construindo a paz, inicialmente aqui dentro, para depois ela ser implantada em todo o nosso planeta. A paz do mundo, como muitas vezes nós buscamos, lembrando aquilo que nós falamos, aquela paz que é conquistada através de recursos exteriores, porque as pessoas que eu convivo comigo se afinizam comigo, elas compartilham dos mesmos ideais, porque eu estou numa estabilidade financeira que eu não preciso me preocupar com problemas dentro dessa ordem, mas isso é uma paz fugidia, é uma paz instável, como a matéria. A matéria, ela está em constante mudança. Então, se nós colocamos a nossa paz dentro desta condição, pode ser que amanhã ela não venha a existir, porque haverá mudanças dentro da matéria. Por isso nós devemos buscar qual paz? A paz de Jesus, que é a paz interna, que é a paz do Espírito, que é a paz da condição daquela criatura que já se esforça por estar cumprindo com o seu papel de ser humano, de filho de Deus. Por isso, o Cristo nos diz e nos prometeu ainda no seu Evangelho, dizendo: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, eu não venho lhes ofertar a paz do mundo, essa paz instável, essa paz frágil. Eu venho lhes ofertar a paz verdadeira. Com que oferta? Indicando-nos o caminho para encontrarmos essa paz. E qual é este caminho? Nós podemos estar nos perguntando: como nos fazermos receptivos a esta paz de Jesus? Porque durante muito tempo nós temos nos mantido fechados para ela. Por isso, os conflitos, por isso as rivalidades. E o melhor caminho para encontrarmos essa paz é o trabalho. O trabalho de vencermos em nós mesmos os vícios e as imperfeições. De vencer em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que tantos males têm nos provocado. Basta pensarmos um pouquinho. Quantas vezes, em decorrência do nosso orgulho, nós não entramos em conflito porque passamos por uma situação que acreditamos que foi humilhante para nós e passamos a viver aquele conflito, aquele estado de aflição. Quantas vezes o nosso egoísmo, a nossa vaidade não nos levou a perdermos a paz, porque vimos alguém numa posição mais avantajada que nós, porque vimos alguém conquistando aquele carro ou aquele bem que nós tanto desejamos, e isso fez com que nós perdêssemos a nossa paz. Aquela paz fugidia e inconstante. Porém, Cristo vem nos falar da paz, a paz verdadeira, a paz daquela consciência que está tranquila, daquela consciência que sabe que está cumprindo com o seu papel diante da vida. Que não estamos aqui para angariarmos títulos,
bens, valores. Estamos aqui para realizarmos o nosso crescimento. Estamos aqui para aprendermos a nos reconectar com a fonte superior e vivermos dentro dessa condição. E disse-nos ainda Jesus, em uma de suas bem-aventuranças, que nos traz sempre preciosas lições. Ele nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. O Cristo nos fala pacificadores. Ele não fala que serão bem-aventurados os pacíficos. Por que será? Qual a diferença entre ser um pacificador e ser um pacífico? Então a gente vai perceber que o pacífico, ele pressupõe muitas vezes aquela inatividade, a ação daquele que diz assim: eu estou em paz e pronto. Já o pacificador é aquele que está sempre em busca de promover a paz. Então, o pacífico é um amigo da paz. Sim, mas ele pode ser um amigo da paz fechado ali dentro do seu lar, dentro daquela condição de dizer assim: não quero arrumar rivalidade com ninguém. Já o pacificador é aquele que, além de ser pacífico, é claro, porque ele não quer guerras, ele não quer atritos, mas ele trabalha em favor da paz, ele age em favor da paz. Então, quando ele vê assim uma ação, alguém promovendo situações de rivalidade, de atrito, ele busca ir ali, mostrar para aquele irmão, revelar para aquele irmão o caminho da paz, e torna-se dessa maneira aquele que vem a pacificar. Por isso é muito bom ser pacífico, é claro, não promover a guerra, buscar sempre estar em paz com o outro, mas é melhor ser um pacificador, porque este age de acordo com a oração de Francisco de Assis, que diz: onde houver guerra, que eu leve a paz. Será que nós estamos fazendo isso? Será quando o outro vem falar mal de um irmão, promover ali um atrito, nós alimentamos este atrito ou nós temos uma palavra de pacificação? Nós temos uma palavra de amenizar aquela situação. Qual tem sido a nossa atitude? O pacífico, ele pode ser passivo. Já o pacificador tem que ser sempre ativo e atuante. Então é aquele que está sempre em busca de promover a paz. É aquele que, quando chamado para auxiliar numa situação complicada, não chega ali levando a aflição, o desespero, não chega ali levando palavras rudes e desencorajadoras. Ao contrário, ele leva a palavra de consolo, ele leva a palavra encorajadora, ele leva a palavra apaziguadora. Então ele sempre está trabalhando em favor da paz. Por isso, observamos o quanto é bom, o quanto é saudável sermos pacificadores. E o Cristo ainda nos diz em sua bem-aventurança: porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas aí a gente pode nos perguntar: mas todos nós não somos filhos de Deus? Não somos criaturas dessa luz e deste amor? Não é este amor que nos criou? Não é este amor que nos mantém? Sim, é claro. Mas, em decorrência do nosso livre-arbítrio, muitas vezes o que temos feito? Nós temos nos desconectado desta condição. E temos caminhado pelo mundo
esquecidos da nossa condição de filhos de Deus, de criaturas da luz e do amor. Por isso é importante este trabalho de mudança interna, trabalhando por conquistarmos a paz, vencendo em nós toda a animalidade, toda a rivalidade, toda a belicosidade. Isso automaticamente trará para nós a bondade que nos fala Emmanuel, trará para nós a compaixão. E isso irá automaticamente fazer o quê? Nos reconectar com a fonte divina. Isso irá nos resgatar para a nossa condição verdadeira de filhos de Deus, que todos nós o somos. Assim, é um trabalho constante de vigilância, de aprimoramento, de conquistas, de virtudes, de florescer em nós a luz do amor, de vencer em nós a luz da paz, de deixar que Jesus e o próprio Criador possa trabalhar em nosso ser. Precisamos muito aprendermos a fazer aquele silêncio interno, porque é no silêncio de nós mesmos que este trabalho se realiza. Enquanto estamos vivendo nesse turbulinho constante de aflições, de preocupações, de medos, de angústia, nós não permitimos que essa luz chegue até nós. Nós não permitimos que esse auxílio chegue até nós. Ao contrário, nos fazemos refratários a eles. E como o Pai respeita a nossa vontade, respeita o nosso livre-arbítrio, ele fica no aguardo, ele fica a esperar o momento de apaziguamento, o momento de silêncio do nosso ser, para que a sua luz possa adentrar em nós, para que Jesus, como sublime pastor, possa nos conduzir em direção a essa paz que tanto desejamos. Trabalharmos pela paz, construindo dentro de nós e transmitindo-a onde quer que venhamos a estar, é um grande bem que vamos fazer para a humanidade. Porque voltamos a lembrar, de nada nos adianta ficarmos a reclamar, ficarmos a acusar os nossos parentes, os nossos colegas, os nossos governantes por não termos a paz. Se nós não formos este ponto de luz, não devemos mais ser apenas um na multidão. O conhecimento que hoje estamos encontrando não nos permite mais assim ficarmos. Ele nos convida ao trabalho pela luz, ao trabalho pela paz. E é um bem que nós vamos fazer à humanidade, mas é um bem que fazemos principalmente para nós mesmos, porque a luz que nós acendemos é luz que vai iluminar a quem? Primeiramente, a nós mesmos. A paz que nós construímos vai fazer bem a quem? Primeiramente, a nós mesmos. Mas, é claro, nós vamos poder estendê-la aonde nós viemos a nos encontrar. Os homens muitas vezes têm promovido passeatas contra a guerra, contra a violência, contra as barbaridades que ainda presenciamos em nosso planeta, que são situações totalmente contrárias à paz. Mas o que nós precisamos é trabalharmos em favor da paz. Porque o que a gente observa?
quando há situações de violência, quando se observa, se tem notícias pela mídia de atos brutais que ocorreram e se fazem aqueles movimentos, aquelas passeatas contra aquele ato, muitas vezes esses movimentos acabam tendo ocorrências de outras violências, de outros atos infelizes, de outros atos que vão contra o ser humano que devemos ser. Ao contrário, se o nosso movimento for em favor da paz, nós vamos conseguir irmos implantando essa paz. Porque o que é a guerra? O que é a violência? É aquela ausência da paz. E trabalhando na paz, buscando a paz, automaticamente nós vamos resgatando essa paz. Nós vamos construindo essa paz. Conta-se que certa feita convidaram Madre Teresa de Calcutá para participar exatamente do movimento contra a guerra, contra a violência. E a resposta dela para aquele convite foi a seguinte: não, quando vocês decidirem fazer um movimento em favor da paz, aí vocês podem me convidar, porque aí sim eu irei participar. Sim, porque nós temos que trabalhar no positivo, não podemos mais focar no negativo. Porque quando nós focamos no negativo, automaticamente falando sobre guerra, falando sobre violência, o que nós fazemos? Nós alimentamos essa ideia. Podemos estar falando contra, mas a palavra-chave sempre vai ser a guerra, a violência. Se nós falamos sobre a paz, se nós estamos querendo promover a paz, a palavra-chave é a paz. E automaticamente, então, nós vamos estar construindo essa paz na mente e nos corações daqueles que estão nos ouvindo. Gandhi nos fala que não existe um caminho para a paz, que a paz é o caminho. Com certeza, a paz é o caminho. É o caminho para encontrarmos a luz. É o caminho para encontrarmos o amor. Busquemos a paz e, com certeza, a nossa vida se transformará gradativamente naquele paraíso, naquele reino dos céus que Jesus nos fala e o qual todos nós temos esperado e que hoje também nós compreendemos. Não precisamos desencarnar para encontrá-lo. Nós podemos viver esse estado de reino dos céus a partir do hoje, a partir do agora. E Emmanuel ainda nos fala de uma maneira muito sábia. Diz-nos ele assim: viver de qualquer modo é de todos. Sim, porque todos nós estamos aqui vivendo. Vivendo de acordo com a nossa consciência, de acordo com a maneira como entendemos a vida. Mas ele nos diz: viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. E que nós, então, possamos construir essa paz em nossos corações, através de uma consciência reta, através de uma certeza de que estamos cumprindo com a vontade de Deus em nossas vidas. Que a paz seja um instrumento precioso a nos conduzir. Que a paz seja a meta, o alvo para o qual todos nós estamos direcionando as nossas energias, a nossa força. E o meu desejo para todos é que possamos viver em paz. Construir a paz do Cristo, que não é a paz do mundo. Construí-la em nossos corações, para que ela esteja solidificada em nós,
e permanecer em nós por todo sempre. Muita luz e muita paz em cada coração.